irmãos. Vamos lá. Ok. Amém. Coisa boa ver vocês. No início, a Lu, né, deu boas-vindas aí para vocês. Eu acabei não falando, fiquei mais quietinha. Sabia que eu ia falar com vocês agora. Sejam todas bem-vindas. Que alegria ver vocês. Coisa boa estarmos aqui nessa tarde, né? Coisa linda, viu, pastora Wanda? Cheguei atrasada na igreja. O que valeu foi chegar na igreja, não seu atraso, ok? Gostei da menção à igreja. Somos igreja realmente, né? E eu me sinto no culto. Toda vez que a gente senta aqui no chão, eu me sinto no culto, como se eu estivesse na igreja. Coisa boa, coisa boa. E que o Senhor nos fale essa tarde, né? Que Ele nos fale mesmo. A palavra da tarde que eu quero compartilhar com vocês, Salmo 92, 12. Quem sabe aí de cor? Quem sabe onde está? Qual é de cor? Salmo 92, 12. Deixa eu colocar aqui. E diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Amém? Nós conhecemos, já ouvimos várias vezes, Salmo 92, 12, super conhecido nosso. E aí o Senhor ministrou algumas coisas a respeito desse salmo. Quanta coisa Ele me deu partindo desse salmo, desse versículo. E eu estou aqui para compartilhar com vocês, coisa boa. E esse tempo de mudança de estação, de inverno para primavera, é algo que marcou a minha vida e que o Senhor fala comigo. Né? Eu já citei aqui outras vezes, mas hoje eu não poderia deixar de citar, né, essa mudança de inverno para primavera. Né? Nós entramos na primavera aí há 15 dias e é um tempo em que a gente está ali no inverno, né, que a gente está aquele tempo recluso dentro de casa, que é o inverno, casacos pesados, a gente está mais quietinho, né, dentro de casa, é aquele tempo que é oportuno para ficar mesmo dentro de casa, a gente não quer sair muito, sai geralmente quem tem que trabalhar de manhã naquele frio, né, casaco, touca, tênis, meia, e a gente está mais resguardado assim de uma forma geral. Eu digo assim, saímos porque precisamos. Na realidade, a gente acaba querendo ficar mais resguardado dentro de casa. É um tempo mais voltado mais para dentro. É literalmente o que o Senhor me falou, voltado para dentro de nós mesmos. Tempo de introspecção. Esse tempo é o inverno. E tudo bem, é uma estação que o Senhor fez. Né? Lá em Daniel 2 diz que é Ele quem muda os tempos e as estações. E o inverno é uma estação propícia, oportuna, como todas as outras. Nós aqui, né, nós moramos aqui perto da praia e a gente está acostumado quase que o ano inteiro a andar de havaiana, andar de chinelo, de dedo, né, roupas mais leves, mais tranquilas. E a gente realmente sente quando a gente está no inverno aqui, principalmente. E aí, a gente meio que fica na expectativa de voltar para um tempo legal, para a gente poder voltar a andar de chinelo, o sol brilhar. A gente fica nessa expectativa aqui na nossa cidade de voltar mesmo, né? O tempo da gente poder ir para a praia, à beira da praia e poder aproveitar. E isso acontece mesmo nesse tempo que a gente vive de inverno. Quando a gente está nesse tempo da nossa vida de inverno, a gente gera essa expectativa daquele tempo difícil passar logo. Não é verdade? Todos nós passamos, seja um problema de que grau for, de que tamanho for, do menor ao maior, nós pedimos a Deus de passar logo desse tempo. Mas o inverno, ele é necessário. E no inverno, a gente olha assim, acha que parece que, eu penso que nos países mais frios, principalmente, parece que aquele inverno vai acabar nunca, né? Parece que a gente vai ficar aí o tempo todo naquele frio, naquele gelo, naquele tempo nublado, que você não vê sol. Essa é a sensação que a gente tem desse inverno. Mas como é Ele quem muda os tempos e muda as estações, e aí muda a estação, né?
Ele muda a gente, e a gente sai do inverno, literalmente, para a primavera, né? E a primavera tem aquela passagem que é clássico na minha vida, lá em Cantares 2, quando ele fala, levanta, né? Levanta, vambora, vem. Passou o inverno, acabou a chuva, já foi o frio, agora é tempo de flores na terra. E aí é um tempo oportuno para né, que é um tempo oportuno de florescer. É o tempo que vem as cores, que vem as flores. Parece que a gente sente aquela alegria no ar, né? Vai sentindo aquela alegria, aquela expectativa. Coisa linda. Eu falo para vocês assim, coisa linda que eu experimentei hoje de manhã, dando uma passada aqui na palavra. Eu tenho aqui em casa um pé de louro. Não sei se vocês conhecem o pé de louro. Esse louro mesmo, a folhinha que a gente coloca no feijão, tem aqui no meu quintal. E ela é bem grande. E eu tenho uma orquídea de muito tempo. Meu marido amarrou aquela orquídea ali no louro, né? No pé de louro. E a orquídea, eu olhei para ela esse inverno, gente, era só um galho seco, sem folha, aquela raiz ali da orquídea agarrada. Eu falei assim, gente, morreu minha planta. Eu tinha duas, né? A outra minha cachorra comeu. Ela conseguiu alcançar. Imagina, gente, o cachorro comeu orquídea, né? A minha fez isso, fez essa arte. E aí, olhando para a outra, falei assim, nossa, minha orquídea morreu. Esse tempo de frio. Gente, hoje de manhã eu olhei para ela, eu acredito que ela floresceu já tem uns dias, mas hoje eu parei ele fora. Gente, que coisa linda, minha orquídea floresceu. E eu falei, uau, que coisa linda. Era um galho seco, um negocinho assim, não tinha nada. E hoje a orquídea tá linda, tá aquela coisa maravilhosa. Perfeição de Deus. Porque agora é um tempo oportuno das flores começarem a desabrochar, das cores começarem a aparecer, né? O clima muda, a temperatura muda, né? Lá no eu vi aqui que alguém colocou, né? Acho que a missionária Regina, que nos Estados Unidos está no outono, também já está ali. Não é inverno também, é uma temperatura muito gostosa também o outono. E aí o Senhor fala, ó, levanta e vem, porque agora é tempo de florescer. Agora é o tempo oportuno de florescer. E quando ele fala, o justo florescerá, observe que ele dá uma ordem. Ele não está dizendo, ó, de repente, se tudo estiver bem, o justo vai florescer. Se as coisas estiverem propícias, vai dar. Não, ele não diz isso. Ele não condiciona. Ele diz que o justo florescerá. Então é esse tempo. Quando ele começa lá em Cantares 2, né, fazendo a remissão de Cantares e Salmos, em Cantares ele diz, amada minha, querida minha, levante-se e vem, porque o tempo de cantar chegou. E foi isso que o Senhor compartilhou comigo nessa tarde, o tempo de cantar chegou. Que hoje, a nossa tarde, nós possamos ter no nosso coração, hoje é a nossa tarde de florescer, pensar nesse tempo de florescer. E aí, quando ele diz assim, o justo florescerá como a palmeira, ele já compara a gente com a palmeira. E eu fui pesquisar sobre a palmeira. Eu falei, puxa vida, vamos lá ver algumas características da palmeira. Então, eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Antes de falar sobre a palmeira, o que é florescer? É dar flores. E o que é dar flor? A flor, ela vem antes de quem? Do fruto. Então, antes de você dar fruto, né, você precisa florescer. E o tempo de florescer é agora. Estamos na primavera. E vamos falar sobre a palmeira. A palmeira diz assim, ó, a palmeira, ela tem uma raiz profunda. A palmeira, essa palmeira aqui que está no Salmo 92, que ela inspirou Davi, é a palmeira lá do deserto. É aquela palmeira que ela está num lugar seco, num lugar que tem pouca água. No deserto a gente olha, não vê água. Onde que a água que a palmeira precisa buscar? Ela precisa crescer a raiz para baixo. Ela precisa crescer a raiz em direção aonde tem água. E no caso da palmeira, tem água onde? No subsolo, né, no lençol freático. Então ela vai crescendo para baixo. Então a palmeira vai crescendo para cima e ela vai crescendo para baixo. Ou seja, ela vai buscar água aonde tem.
E o que a Bíblia fala sobre água na nossa vida? Sobre o Espírito Santo de Deus. Ele fala que nós devemos ser fontes a jorrar, que de nós fluiriam rios de água viva. Amém? E aonde que nós encontramos essa água? Da onde que vem esses rios de água vivas que fluiriam através de nós? Do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. Então a palmeira, ela cresce para baixo buscando água onde tem. Primeiro ponto para a nossa vida, nós precisamos fincar as nossas raízes no Senhor. Muitas vezes o que está em cima, a gente não está vendo nada, só seca, é só que está quente, o negócio está feio, né? O couro está comendo, porque ali é aquele calorão, mas a raiz dela está firmada aonde? Aonde ela tem água. A raiz dela está indo para onde? Aonde tem sustento. Não adianta tentar buscar em outro lugar. Ou você vai fincar suas raízes no Senhor, ou você não vai conseguir ficar de pé, você não vai subsistir. A palmeira, ela é uma coisa muito curiosa também que eu vi sobre a palmeira. Ela cresce muito, até eu vi variando aqui na minha pesquisa sobre a altura, eu cheguei num termo médio de 30 a 40 metros de altura. Agora, observem bem uma característica da palmeira. Se ela estiver plantada na região propícia dela, ela cresce pra caramba. A palmeira pode crescer em algumas regiões, mas se ela estiver plantada na região dela, ela vai crescer muita coisa. O que isso remete para nós enquanto crentes, enquanto mulheres de Deus? A gente precisa estar no lugar que Deus mandou. A gente precisa estar plantada onde Deus mandou. Não adianta a gente querer fazer aquilo que o Senhor não chamou, que não vai dar certo. Não adianta a gente querer aí fazer outras coisas, não vai dar certo. Você pode até ser bem-sucedido. De repente, está fazendo ali, está até dando certo, mas você não está chegando no lugar de excelência que o Senhor te colocou. Então, nós precisamos estar plantadas aonde o Senhor nos colocou, fazendo aquilo, exercendo aquela função que o Senhor nos chamou para fazer. Sem frustração, sem tristeza, sem angústia, que você queria fazer uma coisa e de repente você está fazendo outra, que você esteja feliz fazendo aquilo para o qual o Senhor te chamou, cumprindo o seu propósito, seu chamado. Outra coisa sobre a palmeira é que ela dá flores lá pelos seus 60, 70 anos. Você vai dizer, mas gente, demora isso tudo para uma palmeira dar flores? O que me remete a essa questão? Maturidade. Ela vai dar flores, ela vai se preparar para o fruto no tempo oportuno dela. No tempo que o Senhor determinou para ela. Então, esse tempo de 60, 70 anos me remete à maturidade, trazendo para a nossa vida. Não adianta a gente querer, de repente, frutificar, que coisas aconteçam antes do tempo, se a gente não está florescendo, se a gente não está preparada para frutificar. Então, é necessário florescer no tempo oportuno, naquele tempo que o Senhor, de maturidade, mas trazendo para a nossa vida. A palmeira, ela vai crescendo ali naquele tempo ali dela, que ela vai crescendo para baixo, vai buscando água, e ela vai crescendo ali em meio a adversidades, porque o deserto, entre aspas, seria um lugar de adversidades. Mas quem disse que deserto é adversidade para a palmeira? Quem disse que o deserto é um lugar difícil para a palmeira? Não é. A palmeira, ela é uma planta que ela precisa de calor. Ela precisa de um lugar quente para ela crescer frondosa. Nesse caso específico que Davi colocou aqui no Salmo 92. Ela precisa desse calor para ela ficar ali, para ela se sustentar, para ela ficar firme aonde ela está. Amém? Aqui na região norte do Brasil, no Pará, no Amazonas, existem várias palmeiras, né? As meninas que são aí da região norte do país podem pode dizer melhor, mas elas são palmeiras propícias para aquela região, né? A palmeira que dá o açaí e tal, elas são de lá. Então, lá, ela vai crescer muito. São árvores altíssimas, frondosas. Talvez aqui nós tenhamos palmeiras assim, sim, mas não com o mesmo tamanho, com a mesma estatura que ela tem lá, aonde é a região propícia para ela.
Outra coisa sobre a palmeira também é o seguinte, a palmeira, ela não precisa de água da chuva, água externa, para que ela cresça frondosa, né? A gente cresceu falando que a plantinha precisa de água, não é isso? Que a gente planta lá uma plantinha e que a gente precisa molhar essa plantinha. Pois é, a palmeira ela não precisa de água da chuva. O que o Senhor diz? A palmeira ela não precisa exclusivamente do externo para ela subsistir, porque, como eu disse no início, a raiz dela está lá embaixo, aonde? No subsolo, aonde tem água. Ela está buscando a água aonde tem, ela está fincando as raízes dela aonde ela encontra água, assim como nós. Que nós não precisemos de coisas externas para a gente se manter de pé. É claro, a gente precisa dos amigos, a gente precisa da nossa igreja, nós precisamos dos nossos líderes, dos nossos pastores, a gente precisa do chá com propósito, não é? Coisas que o Senhor nos dá como alimento para ajudar a nossa caminhada. Mas, minha amada, eu não posso depender exclusivamente do que está externo, do que está à minha volta. Eu preciso que a minha raiz, que o meu interior, que o meu lado de dentro esteja firmado no Senhor. Porque na hora da seca, na hora da adversidade, na hora das situações difíceis, o que vai fazer a gente ficar de pé, o que vai nos sustentar é o que está dentro da gente. É aquela hora que você olha, você não vê amigos, a igreja não está aí, a liderança não está aí, a tua internet, de repente, nem consegue para você entrar no chá, não é verdade? A gente, às vezes, tenta conectar, não consegue, e aí o que você faz? É a sua reserva de fé, é o que está dentro de você, é aquela hora difícil que você fala, meu Deus, eu não tenho aonde recorrer, mas eu tenho que estar aqui dentro, eu tenho que me enche, eu tenho aquele que me sustenta, que é o meu Pai amado, meu Pai querido. Olha que outra coisa linda sobre o que está dentro. A palmeira, ela resiste a grandes queimadas. Eu vi que já existem pesquisas que houveram queimadas em lugares com palmeira e a palmeira resistiu. Sabe por quê? Dentro da palmeira, o caule da palmeira não é um caule que tem aquela madeira de lei, aquela madeira bruta, que eu vou fazer que eu vou transformar num móvel, que eu vou usar em construções, como cedro, né? Ele serve para isso o caule dele. A palmeira não serve para isso o caule dela. Dentro da palmeira, do caule da palmeira, tem o palmito. Presta atenção que coisa mais linda. O palmito, ele é úmido. Ali ele concentra água. Então, diante de uma queimada, de uma adversidade, a palmeira consegue subsistir, porque dentro do seu caule tem alimento, tem palmito. É líquido, ele é cheio de muita água, ele é cheio de muita unção, de muito Espírito Santo, que a gente está se comparando à palmeira. Então, é o que está dentro da gente, é o Espírito Santo, é o que nos sustenta na hora da adversidade. E outra coisa linda também sobre a palmeira é que a palmeira, além dela ser resistente, símbolo de resistência, a palmeira, por ela ser um símbolo de resistência, ela serve de sustento para outros. Vocês lembram da tsunami de 2004, que veio aquela onda na Indonésia e que derrubou tudo? Se você vê, quem puder depois fica aí de dever de casa, puxa aí uma foto, você vai ver aquela foto daquela destruição quando a onda veio e ela destruiu tudo, ela arrebentou tudo que estava à volta dela, casa, carro, destruiu tudo. Você vê várias palmeiras plantadas ali, porque naquela região de praia existem muitas palmeiras. E quando você vê aquela imagem de destruição, você vê as palmeiras em pezinhas. Coisa linda. Tem uma história verídica, virou até um filme, não lembro o nome dele, acho que é Inacreditável, não sei se é esse nome, uma mulher que ficou 5 dias agarrada na palmeira. Quando veio aquela enxurrada que levou, que ela estava na praia, que levou, ela conseguiu segurar naquela enchente na palmeira e ela ficou 5 dias na palmeira. E ela diz que a árvore ficou firme, a árvore nem sacudia, a árvore ficou ali firme. Olha que coisa linda o papel da palmeira.
Além dela ser resistente, ela serve de resistência para o próximo. Ela serve de suporte para quem precisar. A palmeira também, ela no deserto, quando tem palmeiras, é símbolo de oásis, né? Na tem palmeira que as pessoas. É sinal de que ali tem oásis. Oásis é lugar de refrigério. Oásis é lugar de beber água. Oásis é o lugar de descanso para quem está caminhando no deserto, naquele calor, naquela situação adversa. E o Senhor nos convida essa tarde que nós devemos florescer como a palmeira, florescer fortes, resistentes, mas que nós também sejamos ponto de apoio para quem precisa. Que essa nossa resistência não sirva só para que nós possamos sustentar, nos firmarmos no dia mal, mas que nós possamos também servirmos de sustento para quem precisa, de oásis para quem precisa, que eu possa dar alimento do palmito do meu caule para quem precisa, para quem tiver com fome. E aí eu pergunto a você, você está disposta a ser palmeira? Você está disposta a se deixar usar? Quando bate o desânimo, quando bate o sofrimento, quando bate a angústia, que você pensa em esmorecer, o Senhor fala, ei, levanta, amada minha. Você precisa ser como a palmeira. O símbolo que o Senhor me deu, a palavra que o Senhor me deu de palmeira nessa tarde, resistência. Então, que você seja resistente como a palmeira, que você floresça como a palmeira. Que você seja resistente, mas que você seja ponto de resistência para quem precisa. Gente, como é bom quando a gente está angustiada, quando a gente está entristecido, quando a gente vê que a situação está difícil, você ter alguém a quem recorrer, você ter um líder, você ter um amigo, você ter alguém que você faça assim, ali eu vou encontrar uma palavra de vida eterna. Eu posso chegar ali, eu posso colocar ali, compartilhar, porque ali eu vou encontrar palavras que vêm do céu. Que ali eu vou ter uma pessoa que vai me ajudar em oração, que vai me ajudar, que vai me suportar, que eu estou aí balançando, mas eu vou segurar nela porque é uma pessoa de força e resistência. Então, minha amada, a primeira palavra dessa tarde, resistência. Aí, continuando no Salmo, o Senhor diz assim também, sobre o justo, né? Que além dele florescer como a palmeira, que ele crescerá como cedro do Líbano. Olha que coisa linda. Agora você sai da resistência e agora o símbolo do cedro é força. Vamos ver sobre o cedro. Ele diz assim, ó, o cedro, quando fala crescer, o que é crescer? É aumentar de tamanho, é amadurecer, é ficar mais velho, né? São sinônimos da palavra crescer. Então, o Senhor quer que a gente vá crescendo de qualquer jeito, desordenado, porque você pode crescer de qualquer forma? Pode. Você pode crescer desordenado? Pode. Mas qual é a valia de você crescer de qualquer forma desordenadamente? Não é isso. Ele dá uma ordem, crescer como o cedro. Então vamos ver sobre o cedro. O cedro, da mesma forma que a palmeira, olha aí o que o Senhor está falando conosco essa tarde. Ele cresce assim, 1,5 metro para baixo, 5 centímetros para cima. Vai vendo. Um pedacinho para cima, ele vai crescendo para baixo, mais um pouquinho para cima. Então, a quantidade que o cedro cresce para baixo é muito maior do que ele cresce para cima. E isso o Senhor me remeteu àquela situação que às vezes a gente está ali escondido. O Senhor horas que não é que as pessoas não precisam ver você, não é nesse sentido, mas é que você precisa, tá você e o Senhor, só vocês dois. Quem tem que saber do tamanho do crescimento é Ele, você tem que crescer nele. É por isso que muitas vezes a gente está naquela fase de não querer aparecer, não querer estar saindo muito, não querer estar no meio do povo, mas é porque você quer ficar isolado, está triste, deprimido. Não. Tem tempos da nossa vida que o próprio Deus nos esconde e que ele fala, meu filho, minha filha, é necessário, ó,
Só nós dois aqui, o tete a tete. Tu tem que crescer pra caramba, mas é em mim. Tu tem que crescer pra baixo, na minha direção. Pra cima, o que vão ver agora não importa. Nesse momento de crescimento, não importa. Porque vai chegar o tempo que o cedro vai crescer e vai crescer pra caramba. O cedro, gente, o caule do cedro, né? Ele chega a 14 metros de circunferência. É coisa pra caramba, é madeira pra caramba, e o cedro é madeira maciça, ao contrário da palmeira, que ali dentro ela é oca, e que ela tem um palmito que é propício para a situação da palmeira, o cedro não, o cedro é sinônimo de força, o cedro, daquela madeira ali, daquele caule, o que vai ser feito? Vai ser usado nas construções, ele vai ser usado para fazer móveis, ele vai ser usado para utilidades. Então, quando ele usa esse caule, essa madeira, é um sinônimo de força, de fortaleza, que ele vai ser usado para coisas que vão existir muito tempo. Gente, existem móveis de madeira que eles existem há anos, há anos. A gente vê móveis aí de 50 anos. Quando você vai visitar aí um museu, no Museu de Petrópolis, por exemplo, lá ainda existem móveis que têm centenas de anos. Fala assim, meu Deus, como é que esse móvel ainda está aí? É claro que não são todos que duram, às vezes dá cupim. Às vezes vem o que não tem como aquele móvel, mas um móvel bem tratado, bem cuidado. Estão entendendo o que o senhor está falando para a gente? Bem cuidado, bem tratado, enxertado nele. Ele acontece o quê? Ele dura, porque é feito para durar mesmo. Essa raiz do cedro, quando ela está crescendo para baixo, ela é uma raiz tão forte que ela vai quebrando aquelas pedras ali que tem embaixo. Às vezes tem uma camada de pedra também ali no subsolo, né? Fui pesquisar isso. E aí tem umas camadas ali de pedra. Não impede o crescimento. Aquela raiz, ela vai, quebrando aquelas pedras ali para ela ir crescendo o tamanho que ela precisa. O que o Senhor falou comigo sobre isso? Enfrentar dificuldade. Vai vir pedra, vai vir situação difícil no caminho, mas o que essa raiz faz enquanto você está crescendo para baixo? Você está ali, lutando contra as dificuldades, você está suportando a pressão, você está ali, crescendo no Senhor. Está vindo dificuldade para você crescer, mas você está crescendo, você está lutando, mas você está crescendo, está difícil, mas você está indo. É isso que o Senhor está nos falando nessa tarde. Enfrentar dificuldade nesse crescimento para baixo, é nesse tempinho aí que você está crescendo para baixo, que ninguém está vendo. Você está enfrentando dificuldade, mas você continua a crescer. A casca do caule também do cedro, ele foi muito usado para fazer remédio para curar lepra. Né? Antigamente, aquelas lepras que davam nas pessoas, essa casca do cedro, ela era usada também para curar lepra, no tratamento da lepra. E quando o Senhor fala que nós devemos crescer como cedro do Líbano, que a minha casca, que o que me causou casca, que a minha dor, seja remédio para quem precisa. Que toda a minha dor, que todo o meu sofrimento, que toda a minha luta, né? Às vezes fica aquela casca, fica marcado, foi à toa que eu passei por isso? Não, eu preciso usar toda a minha dor, todo o meu sofrimento, toda a minha adversidade como remédio para quem precisa. Que tudo que você passou quando chegar alguém, e vou dizer uma coisa para vocês, minha irmã, isso é certo. Tem situações da vida que a gente passa que a gente não entende, determinados pontos da vida que a gente passa sofrimentos que a gente não entende o porquê de você passar naquilo ali. Mas na medida que você se mantém de pé, que você se mantém firme e que você vá vivendo, o Senhor vai te mandando pessoas com o mesmo problema que você passou. Quem já passou por isso aqui? O Senhor vai te dando situações dentro daquilo que você já viveu. E aí, por que o Senhor faz isso? Porque quando você passou por aquele determinado sofrimento, Ele te deu propriedade para que a tua dor servisse de remédio para quem está passando por aquilo agora. O Senhor pega a maldição e transforma em bênção. Aleluia, estou aqui para isso. Quem está disposta a deixar a sua dor? Levanta a mão aí. Amém? Que a sua dor, que o seu sofrimento, ele vire o quê? Remédio para quem precisa. Só sabe a dor de uma perda quem já perdeu. Só sabe a dor de um sofrimento quem já passou.
Não que quem não tenha vivido, quem não tenha perdido, não saiba, claro, a gente sabe, a gente imagina, mas a dor de quem está vivendo, a dor de quem está passando, é propriedade que o Senhor nos dá. E Ele faz isso com maldade? Não. Ele faz isso porque o Senhor nos usa para tratar uns aos outros. Ele nos usa como remédio quem precisa. Mas aí, minha amada, você tem que estar disposta. Se quando você fala eis-me aqui para tudo, que o Senhor te use e que você seja fortaleza, que você seja aquela pessoa combativa, corajosa para enfrentar as dificuldades e que tudo isso que você passa, ele use você como remédio na vida de outras pessoas. Aleluias. No Salmo 104:6 ele diz assim, 104:16, ele fala assim: avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. No Salmo 104:16 diz que ele é quem plantou esse Líbano, esse cedro do Líbano. Então, minhas amadas, nós somos cedros plantados por ele. Ele nos plantou aonde nós estamos, para que nós possamos florescer, para que nós possamos crescer. Ele nos compara, né? Palmeira e cedro do Líbano. E aí, olha só que mistura que ele faz essa tarde. Força e resistência. Força e resistência. Força e resistência. É o que a gente precisa para a gente continuar caminhando em frente. Para a gente continuar cumprindo o eis-me aqui. Só que tem um detalhe também, né? Isso aí ele fala no Salmo 92:12. Mas se nós lermos o 92:13, ele diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Nós vamos crescer, nós vamos florescer, se e somente se nós estivermos plantados na casa do Senhor. Salmo 1, versículo 3 diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Aleluias. O Senhor fala que todos aqueles que estão plantados na casa do Senhor, esse aí é o que vai florescer. No tempo oportuno é que nós vamos dar frutos. Longe da presença do Senhor, não tem como. Ah, minha irmã, mas eu estou na presença do Senhor. E eu falo para vocês, estar na presença do Senhor é um exercício diário, de todos os dias. De todos os dias nós precisamos clamar. Lá em João 15:5, diz assim: eu sou a videira, e vós são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor nos dá essa condicional, que para nós darmos frutos, nós precisamos estar plantados nele. Né? Como a Lu falou aqui no início, no Salmo 115:1, não a nós, Senhor Deus, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade, da tua bondade. Então, o que o Senhor nos remete é que não a nós, o estar plantado, estar firmado, não por causa de nós, mas é por causa do reino dele. É por causa do reino dele. Ele nos planta como cedros do Líbano. Para quê? Para que nós damos frutos? Para ficarmos lindas e frondosas? Não. É que nós sejamos árvores frutíferas, para que o nosso fruto alimente a quem precisa. Para que o nosso caule sirva de sustento a quem precisa. Para que nós possamos ser instrumentos da mão dele, para o reino dele. Tanta gente que precisa conhecer o Senhor. Tanta gente que precisa ter um encontro genuíno com o Senhor. Quem é que vai pregar para essas pessoas? É você, minha amada. É você que está perto. Quantas pessoas que você vai ver que está longe da presença do Senhor? Por N motivos. Por N motivos. Quantas pessoas que estão perto de você, que você conhece, que estão entristecidas, que estão angustiadas, que estão passando por um momento de dor, de sofrimento. Quem é que vai pregar para elas? É você que está perto delas. Talvez eu nunca vá chegar perto da vizinha da pastora Elizabeth, por exemplo,
mas ela vai, que ela está lá perto dela, aleluias. Talvez eu nunca vá chegar lá na Alemanha e conhecer a sobrinha da Ângela que mora na Alemanha, a irmã, o irmão, um parente da Ângela lá, mas a Ângela está lá. Então, lá onde a Ângela está, lá na Alemanha, precisa ter um cedro do Líbano plantado lá, para servir de força para quem precisa. Eu tenho meus parentes que moram fora do Brasil, tenho alguns que moram espalhados aí por esse mundo. E eu falo, Deus, coloca pessoas tuas lá do lado deles, para que eles ouçam a tua palavra. Porque Deus vai usar quem? A mim, a você. Não é isso? Quem envia-me a mim. Eu me coloco na disposição. E que lá na Alemanha, no Canadá, na China, nos Estados Unidos, aonde quer que tenham servos do Senhor, que sejam lugares que o Senhor use. Use para quê? Para instrumento de graça, instrumentos de glória, instrumentos de louvor. O Senhor fala isso conosco o tempo todo, que nós sejamos instrumentos dele, que nós sejamos plantados nele, enxertados nele, mas muitas vezes a gente fica temeroso, a gente fica preocupado. Sabe por quê? Vamos lá em João 15 de novo. Olha só. A gente fala que tá nele é bom, né? A gente fica animadão, fica empolgada. Puxa, que alegria. Eu sou ramo, eu tô enxertada nele. Ele é a videira e eu tô nele. Uhul, eu vou dar frutos. Mas olha o que ele diz. Todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Pô, peraí, gente. Como é que pode eu tô nele? Está escrito aqui, todo ramo que está em mim e não der fruto, ele corta. Jesus, ele relata o tempo todo que precisa dar fruto. Lembra quando Jesus fica indignado diante da figueira? Como é que pode, se a figueira tem folha, mas não tem fruto? E é isso que ele fala, está nele, mas tem que dar fruto. Às vezes a gente está nele só ali se alimentando da seiva dele, né? A gente para ali naquele lugar que a gente fica estagnado, só nos alimentando dele. E ele fala, não, você precisa receber de mim, você precisa florescer, frutificar e você precisa dar fruto. Qual é o objetivo do fruto? Ou vai servir de alimento, ou você vai servir para plantar, para gerar uma nova árvore, para dar fruto de novo. Olha que coisa linda. O fruto na árvore, que não é colhido, ele apodrece. Ele cai no chão, pode serve para nada. E aí o que o Senhor fala? Ele nos exorta a isso. Então você pode estar nele e não dar fruto. E ele exorta essa tarde. É preciso que você floresça. É preciso que você cresça. É preciso que você frutifique. São as fases da árvore, são as fases. A árvore precisa, lá na sementinha, ser bem plantada. Ela precisa estar plantada numa terra boa, num solo fértil. Ela precisa ser regada, ela precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa se fortalecer. Essa árvore precisa criar os seus ramos e ela precisa chegar no cumprir o propósito dela para o qual o Senhor. Existem árvores que realmente elas não são feitas para dar fruto, mas ela tem outras utilidades. Então toda árvore vai ter uma utilidade, que seja fornecer sombra para o cansado, para o aflito, para aquele que precisa de descanso. Mas é uma utilidade, é um dos propósitos da árvore. E o Senhor, quando começa o Salmo 1, ele diz que todo aquele, o homem bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada no Senhor. E é necessário estar plantada no Senhor. E aí, continuando aqui no João 15, ele ainda diz assim, e se está dando fruto, ele poda. Se está dando fruto, ele ajusta. Se está dando fruto, ele poda, ele corta ali, ele apara as arestas. Amém? Poda. Você acha que poda dói ou não dói? Dói. Está cortando a árvore. Eu já até falei que uma vez, eu também tenho aqui um pé de acerola no quintal. E às vezes o marido vai podar, me dá uma dor. Aquele galinho verdinho, novinho. Às vezes tem umas acerolas assim verdinhas e quando ele poda, ele corta. E aí, na minha ótica de leiga, eu penso assim, mas se eu estou jogando uma árvore nova, um galinho novo fora, eu estou desperdiçando aqui uma folhinha, uma frutinha aqui. Não, ele diz que é necessário
podar, é necessário aparar as arestas, é preciso ordenar o crescimento para que não haja um crescimento de qualquer jeito, crescer aquele monte de ponta de qualquer jeito. Crescimento desordenado não produz frutos. Você precisa ter um crescimento ordenado no Senhor. Nós precisamos estar plantadas no Senhor, enxertadas no Senhor, assim como a videira, mas é necessário aceitar a poda do Senhor. Quantas de nós não aceitamos a poda? Poda dói. Eu não quero passar por isso, não. Eu não quero passar por aquilo, não. E eu falo para vocês, todas as vezes que o Senhor me poda, dói, dói, dói. E às vezes é necessária aquela oração. Deus, eu troco a minha justiça pela tua presença. Eu troco tudo que eu acho certo pela sua presença. Mas não afaste de mim a sua presença. Né? Eu vejo aquele lamento não, aquele clamor de Moisés desesperado. Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Deus fala, vai Moisés, vai. Eu vou mandar aí uns anjos da frente, vou mandar a nuvem aí para proteger do sol, a nuvem de a coluna de fogo de noite para aquecer. E Moisés fala, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não saio. E às vezes a gente se coloca assim, é necessário. Deus, eu troco a minha justiça pela tua presença. Aleluias. Deus, se é para passar por essa dor, então o Senhor poda. Se é para eu passar por isso, então o Senhor faz. Está doendo, está ferindo, mas que o Senhor faça. E quantas vezes a gente atrapalha o crescimento? Porque aqui na minha árvore, se eu não quiser podar, eu não vou podar ela. Por exemplo, vou deixar a árvore aqui, ó. Não, deixa ela aí. E aí chega uma hora que o que acontece? Ela começa a mandar a seiva dela para aqueles galhos que não interessam e aquela seiva que é para ser direcionada para aquelas frutas, elas não crescem. E eu vejo que toda vez que eu podo, gente, aqui é minha cerola, eu não sei se toda cerola, mas a minha é muito, muito certo. Toda vez que a gente poda a cerola e ela fica ali bonitinha, né, redondinha, eu vejo que os frutos que vêm posteriormente são maiores, ficam mais vermelhinhas, ficam mais suculentas, impressionante. Toda vez que tem a poda, o fruto que vem depois dessa poda são frutos perfeitos. Eles amadurecem e eles ficam saborosos. E cumpre o propósito aqui da casa, que é fazer aquele suquinho de acerola, vitamina C pura, né? Aleluia, serve de alimento para a gente. E quando ele fala também com a gente compara sobre árvore, né? Sobre você crescer, você florescer, você frutificar. E o objetivo do nosso Pai é que nós produzamos frutos, mas frutos que permaneçam. Produzir fruto podre não interessa para ele não, gente. Tem que ser fruto bom. Tem que ser fruto que cumpra o propósito. Vamos ver aí João 15, de novo. João 15, está lá no 16, diz assim, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda, a fim de que vais e dê fruto, mas fruto que frutos da nossa vida cristã. A gente conhece os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. São frutos que nós sabemos que nós temos que ter. E aí eu pergunto para vocês nessa tarde: vocês estão bombando em todos esses frutos? Não, né? A gente passa isso, né? A gente tem um ciclo, né? Tem dia que a nossa paciência está lá em cima, tem dia que a nossa bondade está lá em cima, tem dia que a nossa paciência está lá em cima, tem dia que a gente não está manso, está mais agitado, mas em todos precisamos de domínio próprio. Tem horas que a gente erra, puxa vida.
tem mole, e o que o Senhor fala é que nós precisamos estarmos enxertadas nele, para que esses frutos do Espírito sejam uma constante na nossa vida. Mas para quê? Para que nós façamos a diferença aonde nós estamos. Tem que ser de dentro para fora. Precisa começar da minha vida, precisa começar da minha casa. Eu preciso produzir frutos que permaneçam. Os meus filhos, o meu marido, a minha família precisa olhar para mim e ver frutos que permaneçam. Precisam ver frutos de arrependimento, frutos do Senhor. Quando eu falo fruto de arrependimento, é que esse afastamento da presença do Senhor, que ele nunca chegue até nós, que a gente sempre lute arduamente para que nós estejamos todos os dias na presença do Senhor. Minha amada, se vier aquele dia que você vê que você está esmorecendo, está desanimada, corre para os pés do Senhor, corre para o joelho, corre para a oração, corre para o jejum, não deixa ficar aí e lá embaixo para depois subir, não. É o nosso exercício diário. Porque ele fala aqui também, lá em Lucas 3:8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Que você seja frutífera na presença do Senhor. Nós estamos aí clamando, estamos aí não, né? Nós estamos sempre clamando pelo avivamento. A gente ora o tempo todo, que sopre o vento do avivamento, que sopre o Espírito Santo de Deus, que ele venha, que ele sopre todas as nações, que ele arda o nosso coração, que ele inflame, que ele queime. Nós clamamos, nós esperamos ansiosamente o avivamento. Mas a gente sabe que o avivamento, o que precede o avivamento? O arrependimento. Então é necessário o arrepender, é necessário o coração contrito, é necessário esse coração ali, ó, na presença do Senhor, ansiando todo o tempo, buscando ao Senhor, todo o tempo que estejamos ali buscando a água da vida, buscando o Espírito Santo do Senhor, que nós sejamos frutos, mas frutos que permaneçam. Coisa mais linda, eu falo para vocês, é quando a gente pega um aluno, que a gente deu aula lá atrás para esse aluno, e a gente vê esse aluno adulto, trabalhando, frutificando, com a família, feliz. Você olha, você fala assim, meu Deus, que coisa linda. Você fala assim, enquanto professora, puxa, valeu a pena lá atrás. Aí eu encontrei uma aluna um dia desse que ela, conversando comigo, ela falou, professora, a senhora me inspirou tanto que eu segui a mesma área que a senhora dá aula. Eu falei, que coisa linda, gente, que coisa linda. E aí o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, fruto que permaneça. O que é, sim, lá atrás, hoje essa menina, ela estava fazendo, quer dizer, hoje ela já deve ter terminado, ela estava fazendo doutorado nos Estados Unidos. Eu, enquanto professora dela que fui, nunca fui aos Estados Unidos. Eu nunca cheguei lá para fazer um doutorado e eu estou feliz da vida, porque eu cumpri o propósito que o Senhor me chamou. Ele me chamou para dar aula para essa galera mais nova. Não tem importância que eu nunca vá chegar lá. Se eu for, amém. Se eu não for, amém também. Porque o meu propósito eu cumpri na vida daquela menina. E é isso aí que a gente precisa se alegrar, produzir frutos aonde o Senhor te plantou. Já falei aqui também, preciso repetir. A mãe de grandes evangelistas, a mãe de John Wesley, a mãe do Benny Hinn, elas foram mulheres simples, mulheres humildes. E eu falo para vocês, os filhos foram grandes homens. A mãe de Samuel, Ana, foi uma mulher simples. Mas qual foi o papel de Ana? Gerar Samuel em oração. A Ana deu um fruto perfeito, a oração. Não Samuel foi o fruto de Ana. Samuel é fruto do Senhor, do Altíssimo, que ele implantou ali em Ana. Mas qual é o fruto ali da vida de Ana? É o gerar Samuel em oração, em clamor, em lágrimas, incansavelmente, ela pedindo ao Senhor por Samuel. Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta e era necessário. Assim nós hoje também, que nós produzamos frutos que permaneçam. É a coisa mais linda quando você olha para trás e você fala assim, puxa vida, valeu a pena. Eu imagino, né, se a mãe de John Wesley, do Benny Hinn, pudesse estar aqui hoje, nesse dia, e olhar para trás e ver, né?
se existisse uma viagem no tempo, dar uma passadinha aqui e olhar para trás e ver os grandes feitos que os filhos delas fizeram, aonde que o evangelho chegou, porque foram homens dispostos, homens disponíveis no id, no eis-me aqui que eles se colocaram. E o papel delas foi pequeno? De forma nenhuma. Foram mulheres tremendas. Qual o papel delas? Ser mãe. Ponto. Foram mães que oraram, que clamaram, que fizeram o papel delas e geraram esses filhos. E hoje, qual é o meu papel? Para que o Senhor me chamou hoje? Aleluia. Quando eu digo para ele, eis-me aqui para quê? Aonde é que o Senhor me colocou? Aonde é que o Senhor me plantou? Aonde é que o Senhor te plantou, mulher? Aonde é que Ele te colocou? Você está produzindo frutos? Você está frutificando aonde o Senhor te plantou? Ou hoje, nessa tarde, quando você se avalia, você fala, meu Deus, eu estou frustrada, porque eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, eu tinha tantos sonhos e eu não cheguei lá. Mas eu te pergunto, você já parou? Você e o Senhor no tete a tete, será que era mesmo para você fazer tudo aquilo que você sonhou? Talvez Deus tenha te colocado para outra coisa. E aí, minhas amadas, eu estou colocando uma reflexão. Não estou falando de sonhos que você não conseguiu, então é para parar? Claro que não. Claro que não. O que a palavra vale para uma reflexão. Você e Deus. Como é que está a minha vida hoje? Hoje eu sou uma árvore frutífera. Ou hoje eu sou uma árvore que está se alimentando para crescer, para chegar naquela estatura de árvore frutífera, ou hoje eu estou entristecida, porque eu estou desposicionada. Estou olhando aqui para a Erisneide, estou lembrando da palavra dela. Posicionamento. Né? Foi a última palavra sobre posicionamento aqui da Neide. O Senhor me trouxe a memória. Eu estou posicionada no Senhor para produzir frutos que permaneçam ou não. Então, minhas amadas, nessa tarde é isso que o Senhor nos chama. Florescer como a palmeira, crescer como cedro do Líbano e dar frutos, frutos que permaneçam no Senhor. Para que a gente experimente, possamos todas nós experimentar esse grande avivamento que a gente espera. E que enquanto esse avivamento grande não vem, que você possa ser queimada, inflamada pelo Espírito Santo aí onde você está. Que você produza frutos, mas no Senhor. Que você seja completamente incendiada e que você incendeie quem está à sua volta. Aleluias. Lu.